Queridos irmãos, boa noite, graça e paz. Nós louvamos ao Senhor pela morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, que nos permite, então, termos esperança para além desta vida. A morte, o sofrimento que nós possamos passar, não é o último estágio na nossa vida enquanto cristãos. Nós cremos que o Senhor um dia vai nos dar a recompensa. Ele nos dará uma palavra que será diferente de todas as que nós já ouvimos. Sejam bem-vindos ao reino de meu Pai. Glorioso dia será este. Mas enquanto isso, meus irmãos, neste mundo nós passaremos por dificuldades, passaremos por tribulações, lutas e dores. Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor em Hebreus, mais uma vez, capítulo 12. Nesta noite nós faremos exposição desse texto, Hebreus 12, verso 1 ao verso de número 3. Eu farei a leitura desse texto, os irmãos acompanham com atenção, com reverência, mas acima de tudo com fé. Esta é a poderosa palavra de Deus que nos diz assim, Hebreus 12, versículo 1 ao versículo número 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Até aqui, irmãos, a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar a Deus nesse instante, pedir que Ele seja conosco durante a exposição da sua santa palavra. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Vamos falar com Deus. Bendito Deus e eterno Pai, nesse momento nos colocamos diante do Senhor. Te pedimos que, mais uma vez, o Senhor seja conosco, que possa, ó Deus, tirar a dureza de nosso coração, para ouvir a Tua santa e poderosa voz. Nesse instante, ó Deus, o nosso desejo é que o Senhor possa vir e nos mostrar de forma clara, à luz desse texto, como é que nós nos comportamos diante das perseguições que possam surgir à nossa fé neste mundo caído. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor também nos leve aos pés do Redentor Jesus, que Ele seja de fato o grande exemplo a quem nós imitaremos neste mundo. Ele que suportou o peso da cruz, Ele que obedeceu fielmente a Tua ordem de pagar o preço dos nossos pecados. Assim, ó Deus, confiados em Cristo, nós oramos, te agradecemos, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, o mundo evangélico, por vezes, cria um cenário que é um tanto quanto ilusório. Há uma grande aceitação dos evangélicos sobre pregações e ensinos que dizem que a vida cristã ela é muito simples, ela é muito fácil, que muitos são, inclusive, seduzidos por uma mensagem fácil de ser ouvida, mas que é enganosa, que é falsa. Porque a vida cristã ela não pode ser entendida como uma vida que é tranquila. Pelo contrário, é uma vida de tribulação, é uma vida de luta constante. Nós, na verdade, irmãos, provavelmente nunca teremos paz nesta terra, de fato. Sempre, de alguma forma, nós seremos atingidos pelo peso do pecado que está ao nosso redor e também pelas perseguições que surgirão à Igreja do Senhor. Inevitavelmente, à medida que nos tornamos mais fiéis a Deus, mais então odiados pelo mundo nós seremos. E diante das perseguições que surgem, muitos são tentados a abandonarem a fé. Muitos são, então, despertados não a se tornarem mais fiéis ao Senhor, mas a justamente se afastarem de Deus, da sua palavra, por entenderem que a vida cristã tornou-se muito pesada. E o que eles gostariam de ter era uma vida mais simples, uma vida mais leve.
Quando nós olhamos para a história da igreja, nós encontramos personagens que demonstram que não é fácil servir ao Senhor. E que no momento em que eles abraçaram a fé, tornaram-se motivo de escárnio pelo mundo e também foram colocados em provações difíceis, duras, que está bem distante da nossa realidade. Uma dessas pessoas se chama Policarpo. Ele era bispo de Esmirna e foi alguém que serviu ao Senhor, um pastor da igreja, um pregador do evangelho. Por causa da sua fé em Cristo, diante da perseguição do Império Romano, um dia Policarpo veio a ser preso. E sendo levado para o momento em que ele seria morto, ele recebeu uma última chance, uma última oportunidade de escapar daquela morte tão violenta que viria. Ele foi perguntado: você aceita negar Jesus Cristo como o seu rei? E ele respondeu: há 86 anos eu tenho servido ao rei que me salvou. Como poderia eu agora negar aquele que tanto bem me fez? E naquele momento, então, ele foi condenado à morte. A palavra de Deus nos apresenta que este é o cenário para muitos aqueles que serviram a Deus, que foram colocados em situações de dor, que foram perseguidos ao ponto de muitas vezes perderem a esperança neste mundo, mas o Senhor foi e bondosamente renovou a esperança deles, não neste mundo, mas no próprio Deus. Quando nós olhamos para Hebreus, nós encontramos também alguém que está incentivando os seus leitores a permanecerem na fé. Nós estamos fazendo uma leitura continuada do livro de Hebreus aqui na igreja, domingo após domingo. Os irmãos talvez não tenham notado, mas fica mais claro a partir do capítulo 10 em diante, que o autor ele tem duas imagens diante de si. Em primeiro lugar, ele vai falar sobre a superioridade de Jesus Cristo em relação àquilo que está relacionado à antiga aliança, os sacrifícios, a lei de Moisés, tudo aquilo que diz respeito ao que acontece antes da sua morte, ressurreição e ascensão. O autor aos Hebreus faz questão de mostrar aos seus leitores que Jesus Cristo ele é muito superior, como nós acabamos de ler aqui na nossa liturgia. Ninguém pode ser perdoado dos seus pecados mediante o sacrifício de animais, mas somente pelo sacrifício de Jesus Cristo. O autor aos Hebreus, que nós não sabemos quem é, faz questão então de mostrar aos seus leitores que provavelmente são judeus que se converteram a Cristo, que eles devem firmar os seus olhos no Senhor Jesus, porque nele está de fato o motivo da nossa fé, de fato o motivo da nossa salvação. Mas a partir do capítulo número 11, a ênfase é outra. É mostrar que a perseguição ela faz parte da vida da igreja e que o povo de Deus é perseguido ao longo da sua história e sempre o será até o momento em que Cristo retornar. Este é o cenário que nós, então, temos diante dos nossos olhos. Não é um cenário, irmãos, de facilidade, não é um cenário de constante alegria e paz, contando e cantando vitória a todo instante, muito pelo contrário. A vida cristã é um desafio constante. É um entregar-se aos leões, às feras, e saber que a nossa vida está nas mãos do Senhor, mas que eles podem vir a nos trucidar. Todavia, o nosso espírito, todavia, a nossa alma, todavia, a nossa salvação está bem segura no Redentor que é Jesus. Esta era a intenção do autor aos Hebreus. Aqui no capítulo número 11, nós vemos como ele vai então exortar aqueles crentes a enfrentarem as perseguições de uma forma bíblica, de uma forma cristã. E nós também devemos, então, aprender a enfrentar as perseguições de uma forma bíblica, de uma forma cristã. Será sobre isso, então, que nós trataremos nesta noite. Nós vamos trabalhar, à luz deste texto, sobre o seguinte tema: os cristãos e as perseguições. Como é que nós, enquanto cristãos, lidamos com as perseguições que virão? Em primeiro lugar, no versículo 1, eu quero que você veja comigo que uma das formas de enfrentarmos a perseguição é resistindo perseverantemente na caminhada. Veja o que é que o autor aos Hebreus vai nos dizer a partir do verso 1. Ele começa com a seguinte afirmação: portanto, também nós. E aqui, irmãos, é importante que você saiba, esse texto está ligado diretamente ao capítulo anterior, que é o capítulo número 11. No capítulo número 11, nós temos a chamada e famosa Galeria dos Heróis da Fé. Aqueles que são citados pelo autor aos Hebreus como homens e mulheres que serviram ao Senhor de forma fiel, íntegra e reta durante as perseguições que eles passaram. Aqui há, então, uma chave para entender, para compreender o capítulo número 12.
Você tem então que conhecer o capítulo número 11. Em outro momento, você pode fazer essa leitura. Será também a leitura do próximo domingo. Mas desde já entenda que o autor aos Hebreus está fazendo é ligar a situação daqueles para quem ele escreve com a situação daqueles que serviram ao Senhor ao longo das eras. Os heróis da fé, aqueles que serviram ao Senhor, passaram por dificuldades, passaram por momentos de luta, por momentos de dor. De maneira que a figura aqui que vai ser usada pelo autor aos Hebreus é de uma nuvem de testemunhas. É um grande número de pessoas que servem como testemunha do que eles passaram com relação à vida com Deus. Não foi uma vida simples, não foi uma vida tranquila, muito pelo contrário, foi uma vida de muita dor e de muito sofrimento. E ele está então fazendo esta conexão. Vejam, vocês estão rodeados por esta grande nuvem de testemunha. O número de pessoas que sofreram por causa do Evangelho serve então como um lembrete daquilo que vocês estão passando também. Ele então faz uma primeira colocação. Vocês devem considerar aquilo que aconteceu com os servos de Deus no passado. Eles viveram de forma feliz e tranquila durante todo o tempo neste mundo? A resposta é não. Eles não viveram de forma tranquila, de forma segura durante todo o momento em que aqui eles estiveram. Só para que os irmãos percebam, voltem aí para o capítulo 11, versículo 37, que nós temos uma descrição que mostra de forma muito perspicaz o que aconteceu com os servos de Deus na história e que está sendo aqui lembrado pelo autor aos Hebreus. Versículo 37, ele vai dizer assim: foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Este é o cenário que o autor aos Hebreus tem em mente quando está então falando sobre essa grande nuvem de testemunhas. É bem diferente daquilo que você vê, então, em algumas igrejas do nosso contexto, que chamam uma grande nuvem de testemunhas para falar sobre bênçãos que o Senhor derramou em suas vidas, e essa bênção sempre está relacionada a uma questão de prosperidade. Eu quero aqui convidar pessoas que vão dar um testemunho sobre aquilo que Deus fez em suas vidas. E nunca é um testemunho do tipo, o Senhor me guardou durante o momento em que eu estava sofrendo perseguição por causa da fé que eu tenho nele. Não. O testemunho é sempre diferente, o Senhor me abençoou, eu tinha um carro e Ele me deu 2, me deu 3, me deu 4, e certamente que muitos são levados então por este engano, por esta mentira, por este ensino que não é condizente com o Evangelho. O que o autor aos Hebreus está aqui mostrando olhem para as testemunhas do Antigo Testamento, os servos de Deus, homens e mulheres que foram maltratados, perseguidos, olhem para o sofrimento deles. Vocês têm que observar, têm que ter isso em mente, porque será necessário durante a perseguição que vocês agora estão enfrentando. Mas não apenas olhar para as testemunhas do Antigo Testamento. Eles devem olhar para outras questões para que eles possam, então, prosseguir nesta caminhada da fé. E uma dessas situações que eles devem olhar é o próprio coração. Porque ele diz, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Hoje nós fizemos uma leitura aqui de um texto que é muito importante, porque a palavra do Senhor nos lembra que não veio sobre nós uma tentação que não fosse humana. Nós não somos tentados além das nossas forças. Na caminhada cristã, não apenas a perseguição muitas vezes é capaz de afastar alguém que serve o Senhor da sua igreja e do seu evangelho. Muitos são afastados também por causa dos seus corações pecaminosos, por causa daquilo que eles estão carregando em sua alma, porque eles não estão satisfeitos com a vida que eles levam diante do Senhor, e de maneira que, por causa deste pecado da ingratidão diante da salvação que o Senhor os concede, muitos deles, então, começam a fraquejar nesta jornada de fé. Muitos, ao invés de se aproximar do Senhor, são levados em uma outra direção, são levados para um outro caminho, são levados para distante do Senhor. E esta preocupação, o autor dos Hebreus está bem presente. Ora, olhem para as testemunhas, para o que eles enfrentaram. O sofrimento deles é algo que vocês devem considerar. Mas considerem também o peso do pecado que está sobre os ombros de cada um de vocês. Porque essa jornada não será fácil. Uma jornada de perseguição, uma jornada de sofrimento,
uma jornada de tribulação, e que se você não observar esses problemas externos e internos, certamente você terá muito mais dificuldade. Certamente você terá ainda mais dificuldade de continuar firme nos caminhos do Senhor. E ele faz questão de dizer: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A ideia é de alguém que está em um estádio, cercado por aquela nuvem de testemunhas, cercado por aquele mar de gente que é impossível muitas vezes de reconhecer e observar. Olhem para essas testemunhas, olhem também para o coração de vocês, mas não desistam de permanecer nesta jornada, nesta caminhada. Corram a carreira que está proposta diante de vocês. Esta é a promessa de Deus, que Ele vai dar a bênção sobre suas vidas, no sentido de revigorar as forças de cada um de vós nesta jornada. Meus irmãos, o que nós temos aqui diante dos nossos olhos é algo muito importante, muito precioso para os nossos dias. Porque o número de pessoas que são declaradas desigrejadas no nosso meio é algo espantoso. São pessoas que, por diversos motivos, simplesmente entenderam, à luz da sua própria convicção, não vale a pena fazer parte da igreja. Não vale a pena fazer parte de um grupo que serve ao Senhor. É melhor, então, que eu tenha a minha vida à parte da igreja. E, na verdade, o que eles estão fazendo não é simplesmente sair da igreja. Eles estão abandonando o caminho do Evangelho. Se esqueceram do Senhor. Se esqueceram daquilo que Deus é, daquilo que eles são e da necessidade que eles têm relacionada ao Senhor. Pararam então a sua jornada, pararam a sua caminhada, e nesta noite eu queria lembrar a cada um dos que aqui estão sentados a me ouvir. Essa um dia pode ser também a sua condição. Talvez em algum momento você venha a passar por situações nas quais você pense que não vale a pena continuar a jornada. Caminhou 10, 20, 30 anos, mas de alguma forma veio sobre você um desânimo muito grande. Perseguições, tristezas, sofrimentos, pecados, situações que trouxeram a você um mar de desilusão em relação à igreja. E que talvez você pense que é muito melhor estar fora da igreja do que dentro da igreja. O Senhor nos lembra, irmãos, que não deve ser este o nosso procedimento, mas que nós devemos então perseverar nesta carreira. Perseverar aqui tem uma imagem de ser paciente. Diante de tudo aquilo que você venha um dia a sofrer, você deve continuar perseverando, continuando nesta caminhada. A caminhada do Evangelho, a caminhada de servir a Cristo Jesus. Nós lidamos então, irmãos, com as perseguições em primeiro lugar, entendendo que nós devemos ser perseverantes. A semelhança do que foram os santos do Antigo Testamento, nós também devemos ser. Observando o peso que o pecado traz sobre nossas vidas, nos desfazendo de cada um deles e permanecendo, então, nesta jornada. Mas, em segundo lugar, irmãos, nós veremos que nós também vamos enfrentar as perseguições, segundo o próprio texto, no versículo número 2, imitando o comportamento de nosso Redentor. Agora, a intenção do autor aos Hebreus não é mais voltar os nossos olhos para os santos do Antigo Testamento. Agora, a sua intenção é mostrar que nós devemos olhar para Cristo Jesus. E é por isso que ele vai dizer: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Certamente, irmãos, que em nosso meio, o meio evangélico, um fenômeno aconteceu de uma personalização da igreja. Muitos, às vezes, são conduzidos à igreja por causa da figura do pastor. Muitos, inclusive, às vezes pensam que se aquele determinado ídolo, que torna-se um ídolo, não estiver na igreja, não vale a pena servir a Deus. Nós colocamos, então, os nossos olhos em um local equivocado, porque nem um pastor, nem um líder, por aparentemente maior que possa ser, ele é responsável pela nossa fé. Ele é responsável pela nossa jornada na fé. A nossa fé, ela acontece por causa de Cristo, porque, como diz o texto, ele é o autor e consumador. É aquele que primeiramente produz em nosso coração a fé, e é aquele que confirma em nosso coração também esta mesma fé. De maneira que os nossos olhos, eles devem estar firmados não em homens, em instituições, mas em Cristo.
O nosso coração precisa estar amparado nesta verdade. Nós colocamos a nossa fé e esperança nos homens e isso será uma decepção. Cedo ou tarde, nós iremos então nos decepcionarmos com alguém. Nós não podemos correr este risco de colocarmos a nossa fé em um local que certamente será uma tragédia. Os homens irão falhar, os homens irão pecar. Nós, enquanto pastores, nós não somos super crentes. Nós não temos a capacidade de fazer com que ninguém chegue até o céu. Nós não produzimos a fé no coração de ninguém e muito menos nós confirmamos. Nós somos necessitados da graça, da misericórdia, da mesma forma como toda a igreja necessita. De maneira que também o pastor deve firmar os seus olhos em Cristo. Os nossos olhos, enquanto igreja do Senhor, não podem estar em um outro local que não seja no Redentor de nossas almas, o Senhor Jesus. E essa, então, é a intenção do autor aos Hebreus. Na perseguição, vocês talvez sejam tentados a colocar os olhos de vocês em outro local. Seja no perseguidor, seja no pastor, seja em qualquer pessoa que você possa colocar os seus olhos, entenda, este não é o local certo. Porque o local certo da sua fé só pode ser em Jesus Cristo. E aqui nós temos um lembrete de quem é Jesus e daquilo que ele fez. Diz o texto que, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha. Vejam o que é que o autor aos Hebreus está aqui descrevendo. Ele está mostrando de forma resumida a obra de Jesus. A obra do Senhor Jesus é uma obra linda, bela. Nós cantamos aqui sobre aquilo que nós devemos sempre declarar. Que segurança tenho em Jesus, pois nele tenho a segurança da minha salvação. A minha alegria está no Senhor Jesus porque Ele é o meu Salvador. Porque Ele morreu na cruz em meu lugar, pagando pela dívida do meu pecado. E por que é que Cristo faz isso, irmãos, se não pelo amor que Ele tem pela sua noiva, que no caso é a igreja? Qual é a razão para que Cristo, então, viesse a aceitar passar por momentos tão difíceis como os que Ele passou, se não fosse pelo amor que Ele tem por nós? Isso deve ser sempre lembrado porque em muitos momentos, nas adversidades que surgem, nós temos a tendência de pensarmos que o Senhor não nos ama. Mas a prova que você precisa do amor de Deus está na cruz. A prova que você necessita do amor de Deus não pode ser vista em um outro local que não seja no Calvário. Por isso que você precisa fixar os seus olhos em Cristo Jesus, naquele que derramou o seu precioso sangue e Ele o fez por amor. O texto aqui faz questão de lembrar, Ele não era obrigado a isso. Ele o aceitou. Ele aceitou de bom grado e disse, a dívida deles eu pago. Aquilo que cairia sobre seus ombros, cairá sobre os meus. A humilhação e a vergonha que seria depositada sobre eles, que venha sobre mim, é o que Cristo faz. De maneira que você, meu irmão, não tem o direito. E guarde bem essas palavras, você jamais poderá ter o direito de dizer que o amor de Deus não está presente na sua vida. Mesmo que o momento seja difícil, mesmo que você venha a chorar, mesmo que você venha a sofrer, mesmo que você venha a padecer em cima de uma cama com uma doença muito grave, ainda assim você deve sempre se lembrar do amor de Deus. Porque está revelado aos nossos corações através da cruz do Calvário. Aonde o precioso sangue do Redentor foi derramado. O sangue que venha nos purificar, o sangue que venha nos libertar, de maneira que o nosso coração então pode sempre se alegrar. Nós podemos sempre então nos regozijarmos no Senhor e dizer, nós somos amados por Deus. E eu não preciso de prova. Eu não preciso que o Senhor venha me livrar de uma perseguição. Pelo contrário, nós podemos morrer em meio à perseguição. Nós podemos ser humilhados, rejeitados pelo mundo. Nós podemos passar por situações terríveis. Mas ainda assim o nosso coração pode se alegrar. E nós podemos então cantar ao Senhor com alegria, dizendo, eu conheço o amor de Deus, eu sei quem é o autor e consumador da minha fé, eu conheço o meu Redentor que é Cristo. Aquele que deixou o céu, que deixou a glória e que veio suportar a vergonha e humilhação da cruz do Calvário. Mas, irmãos, nós também podemos nos alegrar em saber que a cruz não derrotou o nosso Senhor. A cruz não foi capaz de humilhá-lo a tal ponto de que ele não viesse a conseguir, a alcançar aquilo que direito estava reservado a ele. O trono de Deus. Porque diz o texto, e ele está sentado à destra do trono de Deus. O Senhor venceu a morte.
O Senhor ressuscitou, é por isso que nós nos reunimos no domingo, porque o domingo é o dia em que Cristo, então, vem em poder e glória, vencendo a morte, vencendo o último inimigo que necessitava ser derrotado. O autor, os Hebreus, está lembrando, então, os seus leitores sobre isso. Coloquem os seus olhos em Cristo, o autor e consumador da fé de vocês. Aquele que foi humilhado na cruz, mas aquele que venceu. Aquele que está agora reinando gloriosamente, como nós aqui cantamos, coroado sobre toda a terra, reinando em esplendor e glória. Este é, de fato, aquele que deve ser o local, o lugar, a pessoa em quem nós depositamos a nossa fé e esperança. Nas perseguições, meu irmão, lembre-se disso. Nos momentos de dor, lembre-se do Senhor Jesus. Nas horas em que você estiver muito atribulado, fixe os seus olhos na cruz do Calvário. Perceba que ela está vazia, porque o seu Redentor não está lá, não está na sepultura. Ele está vivo, reinando à destra de Deus Pai. Essa deve ser a sua esperança. Esse deve ser o seu consolo. Isso deve, então, alegrar a cada crente nos piores momentos de suas vidas. Mas, em terceiro e último lugar, irmãos, nós veremos que nós também, como cristãos, enfrentamos as perseguições de acordo com o versículo número 3. Reanimando nossa alma no próprio Deus. Veja o que diz o verso número 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Mais uma vez, o autor faz questão de relembrar. Considerem, lembrem, estejam atentos a tudo aquilo que o Redentor suportou. Ele veio a este mundo e ele foi ultrajado. Olhe os evangelhos, façam uma leitura dos evangelhos. Perceba que desde o seu nascimento, qual é a situação que o nosso Senhor Salvador Jesus vai enfrentar? Não é uma situação na qual ele é celebrado por todos os homens. Muito pelo contrário. O número de pessoas que vai adorar a Cristo, celebrar a Cristo, festejar pelo seu nascimento e também pelo seu ministério, é bem menor do que o número de pessoas que estará presente durante a perseguição imposta a ele. Cristo vem, irmãos, e eu sei que você muitas vezes se sente assim, eu não merecia ser perseguido. Eu não merecia passar pelas coisas que eu passei, ser humilhado da forma como eu fui. Pisaram no meu calo, me fizeram sofrer, me humilharam, me rejeitaram, me sabotaram. Eu passei por momentos dos quais eu gostaria de apagar da minha memória. Eu sei que eu sou uma pessoa que fez muito pela igreja, fez muito pelo evangelho, de maneira que eu não mereço passar por nada do que eu estou passando. A Bíblia nos aponta outra coisa. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si. Considere um detalhe muito importante. Nós estamos falando não de qualquer pessoa, certo? Percebeu isso? Nós não estamos falando de qualquer pessoa. Porque às vezes você fica muito irritado quando o seu líder político é perseguido. Quando o presidente da República, que estava ou que está ultrajado, muitas vezes o coração de muito crente se inflama. Ele não merece ser perseguido, isso é um traje contra um homem tão bom. O seu Redentor é bom. O seu Redentor é santo. Mas ele passou por momentos nos quais é difícil, irmãos, até de imaginar. Ele é o próprio Deus. Ele não é um qualquer. Ele não é qualquer pessoa, como muitos tentam descrevê-lo, como mais um profeta que se levantou, um homem à frente do seu tempo, alguém que era contra o sistema religioso, então. Não. Ele é um Deus santo e poderoso. Aquele que é o Criador de todas as coisas, aquele que tem um domínio sobre todas as coisas. Aquele que tinha o poder sobre toda a criação, que os demônios, quando o viam, diziam, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Este é o nosso Senhor, mas ele estava em uma condição na qual ele era perseguido pelos pecadores. Homens e mulheres que foram criados pelo poder de suas mãos se levantavam contra ele, blasfemavam contra o seu nome, chamavam-no de mentiroso, jogaram pedras nele, cuspiram nele, rejeitaram ele, festejaram quando um ladrão, um bandido, assassino foi posto em liberdade e o nosso Salvador, aquele que não cometeu uma só obra de pecado nesta terra, foi condenado à morte na cruz do Calvário. A morte que era a mais humilhante de todas. A morte que estava reservada para aqueles que eram considerados os mais infelizes, os mais miseráveis
dentro do Império Romano. A cruz era o símbolo de total desprezo e vergonha que alguém poderia ser submetido. E o nosso Senhor suportou tudo isso. E veja, você se lembra da noite em que ele é traído, da atitude de Pedro, quando ele ferozmente tenta de alguma forma salvar a Cristo? Quais são as palavras do Senhor? Pedro, se eu quisesse, um exército estaria aqui a me defender. Eu poderia simplesmente rogar ao Pai e ele mandaria anjos e mais anjos que poderiam acabar com todos esses inimigos em um piscar de olhos. Um Deus todo-poderoso, que tem o domínio de todas as coisas, que é forte, que é glorioso, mas que aceitou esta oposição. Suportou esta humilhação de ser perseguido por homens e mulheres que estavam condenados ao inferno, sendo ele santo, sendo ele glorioso. Esse pensamento do autor aos Hebreus ele é tão importante porque não é qualquer pessoa que poderia suportar esta situação, precisava ser o próprio Deus. E isso também é importante de ser lembrado ao nosso coração, porque por vezes, irmãos, por mais forte que você possa pensar que seja, por mais crente que você possa imaginar que é, talvez porque você está há muito tempo na igreja, conhece muitas escrituras, porque você já viveu situações difíceis e superou. Talvez você consiga olhar para o seu passado e pensar, nada me abala, nada vai me desanimar, nada vai me afastar do Evangelho. Em algum momento você pode ser surpreendido por aquilo que o autor aos Hebreus vai falar sobre um desmaiar da vossa alma. Cansar-se ao ponto de você não ter mais alegria na igreja, não ter mais alegria de servir ao Senhor. Aquele brilho, aquele primeiro brilho, aquele olhar amoroso de alguém que está enamorado com o Evangelho, os primeiros passos na fé, o primeiro conhecimento da sã doutrina, os primeiros momentos dentro da igreja, eles são maravilhosos. Certamente que todos nós aqui que já estamos há algum tempo nesta caminhada, poderíamos aqui recordar dos primeiros momentos na fé, momentos especiais que nos causam certamente saudade. Mas qualquer pessoa, independente da fase em que ele esteja, independente dos anos que ele tenha dentro da igreja, ele pode vir a se cansar, a ser abatido pelas perseguições, a ser abatido pelas adversidades e problemas, de maneira que talvez ele não tenha mais vontade de servir a Deus. E aonde é que nós vamos encontrar o apoio e a alegria para reanimar a nossa alma? Em Cristo, nessa figura, nessa imagem. Cristo sendo santo, sendo perseguido e humilhado por pecadores, suportando tudo isso em obediência à lei de Deus. Meu irmão, eu não sei as lutas que você enfrenta, eu não sei os momentos de dor que você talvez esteja enfrentando na sua vida. Talvez eu conheça algumas coisas do que você tem passado, mas certamente é bem pequeno o conhecimento que eu tenho sobre a dor que você carrega no seu coração. Eu sei que em alguns momentos você talvez pense, olha, eu já tive muita vontade de fazer parte do povo de Deus, de estar na igreja, de evangelizar, de estar na reunião de oração, na escola bíblica, no culto. Entrar pelo salão da igreja era algo que motivava demais a minha fé, eu me alegrava, eu me animava, e hoje tudo isso parece que ficou no passado. Talvez você esteja vivendo uma situação como esta. E o que eu posso dizer a você é que nesta noite o Senhor te lembra que você deve reanimar o seu coração. Não no pastor, não no louvor, não nas programações, não na igreja presbiteriana, mas em Cristo. O seu coração só poderá ser reanimado se você for até Cristo Jesus. Se você colocar nele a sua esperança, se você acreditar que de fato ele tem o poder, e ele tem, de reanimar a sua alma, de trazer novamente alegria ao seu coração cansado, para mais uma vez despertar em você aquele primeiro amor, aquela primeira lembrança, os primeiros anos na fé. O Senhor Jesus, ele pode reanimar você. O Senhor Jesus, ele pode alegrar o seu coração. E não é de uma forma extraordinária.
Não vai ser um anjo que vai aparecer hoje à noite, balançando sua rede, dizendo: filho meu, te anima no Senhor. É quando você voltar os seus olhos para a palavra de Deus. É quando você considerar esse texto que nós acabamos de ler. O nosso ânimo, a nossa alegria deve estar em olhar para aquilo que Cristo passou, para as dores que ele suportou, para a perseguição que ele enfrentou. O seu coração será reanimado quando você colocar em Cristo Jesus toda a sua esperança. Ele é quem vai, de fato, motivar você. Ele é quem vai alegrar a sua alma. Mas não despreze isso. Não pense que isso é uma coisa que não vai acontecer. Tenha fé, meu irmão, tenha esperança. Alegre-se e reanime-se no Senhor. Olhe para aquele que sofreu tudo isso por amor. Olhe para ele e pense: se o meu Senhor passou por tudo isso, eu não preciso de mais nenhuma prova. Tudo aquilo que era necessário saber e conhecer a respeito dele já me foi revelado. Eu só preciso agora aplicar ao meu coração. Guarde essas palavras no seu coração. Reanime-se no Senhor. Você que está pensando em desistir da fé, em abandonar a igreja, fixe os seus olhos em Cristo. Reanime-se através da palavra de Deus. Reanime-se naquele que é o Salvador da sua alma. Reanime-se em Cristo Jesus. Nós temos, irmãos, alguns desafios dentro daquilo que nós aqui apresentamos. São algumas lições práticas. Em algum momento, meu irmão, você passará por perseguição. Você talvez não acredite nisso. Talvez seja algo que você não coloque muita fé. Ser perseguido, pastor. Por quê? Por quem? Pelo mundo. O mundo vai, em algum momento, se levantar contra a sua fé. Seja através de piadas, comentários, seja através de insultos. Mas em algum momento você vai experimentar a perseguição nesta terra. Em algum momento você vai passar por situações nas quais você vai ficar chateado. Em que você vai ficar frustrado. Porque pelo simples fato de você ter hoje fé em Cristo, pessoas vão se levantar contra você. E sabe o que é mais interessante dessa história? É que quando isso acontecer, você não deve se frustrar. Mas você deve se alegrar pelo fato de que essa foi a mesma situação experimentada por todos aqueles que antes de você serviram ao Senhor. Todos eles foram perseguidos, humilhados, passaram por situações nas quais a fé deles foi simplesmente o elemento que os fez morrerem. Entregues às feras, entregues à fogueira, colocados em uma cruz, passaram por momentos de extrema dor. Se a sua condição um dia for de ser perseguido, glória a Deus, é sinal que você tem sido fiel ao Evangelho. E não se engane, todas as vezes que você for fiel ao Evangelho, o mundo vai se levantar contra você. Porque o mundo odiou e odeia o seu Salvador, de maneira que o mundo não pode amar a você. Se você então for perseguido, glorifique a Deus, porque uma promessa dele está se cumprindo. Assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Glorifiquem a Deus por isso. Em segundo lugar, meu irmão, seja paciente nas perseguições. Tenha um espírito de paciência, e essa é a parte mais difícil. Porque, veja só, vai ser difícil muitas vezes de escutar alguns comentários, talvez dentro da sua família, no trabalho, na sociedade de uma forma geral. Às vezes é apenas uma piada inocente, mas que você sabe que não é tão inocente porque ataca diretamente o seu Senhor. Você vai ouvir palavras que vão incomodar você, mas seja paciente. Não reaja de forma pecaminosa. Não use isso como uma desculpa para você pecar contra o Senhor. Lembre-se do exemplo de Cristo Jesus. Você deve imitá-lo em todos os seus atos, no seu comportamento, na sua forma de ser.
Quando você então for perseguido, lembre-se de como Jesus agiu e busque agir da mesma forma, não de forma diferente. Em terceiro e último lugar, meu irmão, se você está desanimado, se você não tem mais vontade de estar na igreja, se você cansou do evangelho, se você já não tem mais alegria nem mesmo para cantar ao Senhor, se você não tem mais nem paciência de ouvir sermão, se vir para a igreja no dia de culto, no domingo ao Senhor, é algo que chateia você, porque você acharia muito melhor ficar assistindo ao jogo do seu time. Se você acharia muito mais interessante ficar se balançando numa rede, pensando na segunda-feira e nas lutas que virão, o que eu posso dizer a você é: se anime em Cristo. Não se deixe levar pelo desânimo. Não se deixe levar pela falta de alegria. Não deixe que isso se torne profundo, crie raiz no seu coração. Lute contra este desânimo. Lute contra isso, confiando não em você mesmo, mas no Senhor. Confie no Senhor Jesus, para que Ele possa então mais uma vez alegrar o seu coração abatido. As palavras de Policarpo, irmãos, elas são um testemunho bonito de fé, um hino de vitória. Cristo só me fez o bem. Como poderia eu negar o meu Rei que me salvou? O mundo vai infligir sobre cada um de nós momentos difíceis. Seremos perseguidos, seremos humilhados, seremos rejeitados. Mas que o Senhor nos ajude, irmãos, a olhar para os santos de Deus descritos nas páginas da sua palavra e também na história da igreja, tê-los como exemplos da graça de Deus, que fez com que eles continuassem a jornada do Evangelho até o fim, mesmo quando entregues à morte, e uma morte cruel. Que o Senhor nos ajude a esperar pela redenção eterna que um dia virá. Um dia os céus vão se abrir. Que glorioso dia! Um dia nós iremos contemplar o nosso Salvador. Ele virá em glória. Ele virá para buscar a sua noiva, para salvar de forma definitiva o seu povo. Mas isso só será possível para aqueles que não abandonarem a fé, para aqueles que não desistirem. No meio das perseguições, continue servindo ao Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Santíssimo Deus, nos ajuda a lembrar de cada palavra que o Senhor nos trouxe nessa noite, ao longo da nossa semana, ao longo dos momentos que nós vamos enfrentar, ó Deus, que são difíceis. Os momentos de perseguição, ó Deus, que os teus servos enfrentam. Os momentos de desânimo, ó Deus, que os teus servos enfrentam. Que o Senhor possa reanimá-los, que o Senhor possa alegrá-los. Reacender neles a confiança e esperança de que o Senhor os amou e os salvou. Não permita, ó Deus, que nenhum deles se afaste. Mantém cada um deles firmados nos teus retos caminhos. É o que eu te oro no nome santo de Jesus. Amém.